Bom dia a todas e a todos. Eu, primeiramente, cumprimento a todas as autoridades presentes, na pessoa do Procurador de Justiça, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, e ainda que já descomposta, a mesa inicial, na presidência, representada aqui pela desembargadora Lídia Maegima, e estendo esses cumprimentos, já passando aos agradecimentos, desembargadora Lenice Bodstein, ao convite formulado pela senhora e pelo CEVID, e peço licença para cumprimentar a toda a equipe do CEVID, na pessoa da Bruna, que foi minha orientanda da PUC. Eu a vi, mas não a vejo nesse momento, mas sei que o trabalho da equipe é que faz com que as coisas aconteçam. E cumprimento também, já que a iniciativa é paritária em conjunto com a Polícia Civil, ao menos de início, na pessoa do Dr. Sebastião, que, como bem disse a desembargadora Lídia Maegima, está aí praticamente nas portas de entrada do sistema de justiça criminal, acompanhado pela Guarda Municipal, que está aqui representada também, e não vejo, mas talvez estejam presentes também membros da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, agradeço imensamente, mas brinquei com a desembargadora Lenice e faço isso de público. Quando ela me disse o motivo pelo qual tinha me convidado, eu quase levantei e fui embora. Eu acho que o doutor Valmir, aqui, que é assessor legislativo, sabe bem dos dramas políticos e jurídicos de aprovar uma medida legislativa de impacto. Então, eu agradeço imensamente o convite, cumprimento a todas e todos presentes aqui, e vou fazer algumas considerações preliminares, vou observar aí com rigor, desembargadora Lenice, o tempo que me foi destinado, e se eu tentar extrapolar, o doutor Olímpio segura aqui o relógio. Eu, preliminarmente, queria fazer uma consideração, a partir especialmente do que o doutor Sebastião, a desembargadora Lenice e a desembargadora Lídia falaram nas suas manifestações, do drama da expressão, que é um drama histórico, que veio agora na Lei Maria da Penha, que é o uso da expressão violência. Se a gente olha assim, na historicização internacional dessa palavra, houve uma resistência de quase 2 décadas para que ela viesse ao corpo de uma convenção ou de um tratado de direitos humanos que dispusesse sobre a questão da violência contra a mulher. Eu estou falando de violência contra a mulher porque a categoria se distingue, e essa é uma questão também que vai perpassar um pouco da minha reflexão com vocês, a expressão gênero, que é uma outra questão para a gente também pensar aqui. Então, houve uma resistência inicial a partir da perspectiva de que não havia violência contra a mulher e somente discriminação. A primeira convenção internacional é assinada com esse signo, vocês sabem bem disso melhor do que eu, e há uma resistência, portanto, em adotar o termo violência, obviamente, porque ele tem uma série de representações. Desde a representação do que ela significaria etimologicamente, a ideia de violar o outro, nesse caso, a outra, e fazendo um recorte aqui de psicanálise, essa a outra é um grande problema nas estruturas do pensamento histórico, mas ao fato também de se dizer que havia isso no âmbito da comunidade internacional, ainda que com diferença dos países do Ocidente, do hemisfério norte, sul, países periféricos, países centrais, a ponto de ser possível, mesmo no momento aí, aspas, avançado em lutas de direitos humanos, e eu estou partindo do pressuposto que a questão de violência contra a mulher fere direitos humanos, era possível ter esta convenção internacional. E mesmo a partir daí, vocês sabem bastante bem, o Valmir acho que tem essa cadeira para nos contar, o drama que é você aprovar no âmbito interno uma legislação especialmente de matriz penal. Ainda que, tradicionalmente, o nosso país, especialmente nas últimas quadraturas legislativas, aqui estou me metendo efetivamente na tua área, tem uma propulsão de medidas de natureza criminal.
E aí a gente faz um mapeamento no âmbito tanto da Câmara quanto do Senado, a gente vai ver que essa propulsão é bastante seletiva, especialmente destinada a, por exemplo, aumentar as penas dos crimes patrimoniais ou a aumentar o cabedal da sua ocorrência, muito mais do que tratar das questões de violência dos chamados grupos minorizados, né? Aqueles grupos que têm menos acesso à possibilidade de demanda política, ainda que, vou falar também um pouquinho disso à frente, as redes sociais, etc., têm visibilizado as demandas desses grupos minorizados politicamente. Mas esse termo violência é um termo bastante complexo, né? Aí, desembargadora Lenice, aqueles defeitos de profissão, né? Tem um texto que eu gosto muito e deixo para indicação, se vocês tiverem curiosidade ou tempo para ler, um texto encontrável na internet, a minha colega já me ouviu falando disso recentemente, que se chama As Estruturas Elementares da Violência, de uma professora antropóloga da UNB, que é a Rita Segato. E ela, na verdade, coloca para discussão a questão da violência nos países latino-americanos, especialmente o que ela chama de violência sobre os corpos feminizados, que não são necessariamente os corpos de mulher, mas todos aqueles corpos tidos como corpos frágeis e, assim, os corpos das pessoas idosas, negras, crianças, adolescentes, indígenas, imigrantes, etc. Se a gente tivesse uma perspectiva Foucaultiana, né, os corpos que vão sofrer as interferências da biopolítica ou da tanatopolítica, como mais tem se visto recentemente, e também volto a isso. Então, essa expressão por si já é um problema histórico no âmbito internacional e mesmo fora da seara do direito e menos ainda da seara do direito penal. Ainda que nós tenhamos, e seria muito fácil a gente passar por isso, quantos tipos penais dentro do Código Penal usam a expressão violência ou grave ameaça. E ela já aparece quase que automatizada na nossa compreensão de que violência é de natureza física, colamos lá no artigo 129, e grave ameaça é o artigo 147. Essa é uma prática muito referente e discutida num episódio relativamente recente, que foi o caso do ônibus, né, onde se discutiu a expressão violência daquilo que tradicionalmente está impregnada da compreensão no âmbito da dogmática jurídico-penal e também da jurisprudência. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Também queria dizer que existe uma certa crítica ou uma certa controvérsia ao fato de que, no âmbito da Lei Maria da Penha, as medidas de natureza penal foram aquelas que tiveram maior vazão, ou maior atenção, ou maior demanda. E, paradoxalmente, nós estamos aqui discutindo o fato de ela não ter trazido tipos penais autônomos, senão modificado tipo penal já existente na linha de uma alteração lá recentemente aprovada de 2004 no âmbito do artigo 129, né, os parágrafos 9º a 11º. Então, essa é uma questão bastante peculiar, paradoxal e muito discutida, inclusive no âmbito dos movimentos de mulheres. O fato de que essa acorrida à perspectiva de natureza penal vá constituir, né, um âmbito da crítica, e aí, Mário, especialmente da criminologia crítica, a olhar para o direito penal, que tradicionalmente é narrado como um direito seletivo, e agora, para grupos que dele sofrem as consequências, vão querer se valer dele para determinadas questões. Então, essa é uma questão que nós encontramos em muitos artigos e trabalhos dessa natureza, e ela aparece de maneira bastante controvertida em várias ondas dos chamados movimentos de mulheres ou movimentos feministas. Mas, de fato, nas décadas de 70 e 80, e especialmente, doutor Sebastião, relacionado com o âmbito da Polícia Civil, o que as feministas ou os movimentos de mulheres dessa década de 70 e 80 queriam era efetivamente a Delegacia Especializada da Mulher, né? Até que culminou na criação, em 1985, no estado de São Paulo, com a primeira delegacia. Então,
era essa discussão de autonomizar o fenômeno e nomear o fenômeno para que houvesse o seu marcador. E essas demandas das décadas de 70 e 80 se constituiriam, aí a gente tem um enorme problema de interseccionalidade, mas, em princípio, como a segunda, ou para alguns a terceira onda dos movimentos de mulheres, ela está marcada por um grupo bastante categorizado de mulheres. Sindicalistas, jornalistas, advogadas, professoras, acadêmicas, não raro brancas, da classe média, que tinham um tipo de demanda muito específica. E o que seria hoje a quarta onda, ou a terceira onda, há quem diga já fale em quinta onda, especialmente das chamadas jovens feministas, a gente tem uma pauta interseccional. O que essa pauta interseccional demonstra? Que alguns dilemas dentro do próprio movimento de mulheres, inclusive a adoção prioritária ou exclusiva de medidas criminais, precisa considerar esse direito penal que, por tradição, tem sido narrado ou, de fato, é um direito penal de seletividade. Seja porque o que chega para ele é uma demanda muito específica, os 3 membros da Guarda Municipal poderiam me dizer o tipo de bairro que vocês mais recebem demandas. A gente tem categorizações que, a partir de uma configuração ecológica, nos dão um drama dos bairros, e aí a gente vai ver os grupos sociais que se valem de demandas, e a doutora Maritza e o grupo das delegadas vai me dizer quem é que chega na delegacia da mulher, assistida, não raro, por vários advogados, e não só um, ou o sujeito acusado de agressão. Então, obviamente que essa seletividade ela está imbricada, em certa maneira, no sistema, porque ela decorre de grupos sociais. O sistema de justiça e o sistema de justiça criminal, ele não é um ET que desceu aqui indeterminado, ele está enfronhado em todos os dramas sociais que temos. E aqui eu queria dizer, especialmente de questões que não são o nosso objeto direto, mas demonstram o problema que a gente tem, que vai bater lá na Câmara Federal, no Senado, em relação ao direito penal, que é a questão da prostituição hoje, a discussão da DPF do aborto, a questão do casamento de pessoas de mesmo gênero, de identidade de gênero, como essas pautas, dentro dos próprios movimentos, não têm convergência. E, obviamente, que isso é alguma coisa muito da atualidade. E aqui, então, a questão da tipicidade, que é propriamente o tema de hoje, no qual eu já entro na sequência, o que eu disse há pouco, eu só queria reforçar, as criminologias feministas e as criminologias críticas discutem a chamada seletividade penal configurada, mas que permitem trazer um exemplo bastante antigo, de uma militante feminista negra, que é Angela Davis, dizendo assim: o sistema de justiça verifica com muita dificuldade uma mulher negra na condição de vítima de estupro, mas com muita facilidade um homem negro na condição de seu autor. Esse é um exemplo que ela dá no seu livro. É um exemplo já antigo, mas quando a gente pensa do homem estuprador, existe uma imagem mental que o desconecta, por exemplo, de um empresário ou, aspas, de um pai de família. Então, eu tenho dilemas que são trazidos já de algum tempo, mas que, se a gente olhar aquela ranhura do sistema de justiça criminal, a gente vai ver que essas perpetuações e permanências também são dilemas que aparecem no âmbito da Lei Maria da Penha, com, obviamente, as suas peculiaridades, mas, se a gente olhar as pessoas que estão detidas por casos que estão relacionados com a Lei Maria da Penha, elas, em princípio, poderiam ser autoras de qualquer crime, porque o seu perfil é bastante comum. E aí, eu trago um dado que chama muito a atenção para a gente, de fato, ver os dilemas de aplicabilidade e efetividade da lei desembargadora Lenice. Se nós olharmos o Infopen de 2014, e já vou dizer por que eu não vou usar o de 2016, nós temos 1% das mulheres encarceradas
por casos de Lei Maria da Penha. Vocês vão dizer, essa mulher está doida. Eu estou dizendo assim, se nós olharmos o Infopen no gráfico, existe 1% das mulheres encarceradas por delitos relacionados à Lei Maria da Penha. E o mesmo 1% dos homens. Obviamente que, em termos de proporção, nós sabemos que a população carcerária feminina é de aproximadamente 5% do total de homens. Mas esse é um dado bastante significativo. Eu não tenho a possibilidade de, pelo Infopen, indicar qual é a relação existente entre esta mulher autora e a mulher vítima. Eu vou dizer de uma particularidade, a partir de um outro recorte no qual eu trabalhei, também apenas nas unidades penitenciárias de Curitiba, quando havia o CRAF, e de Piraquara, das 4 mulheres que nós entrevistamos e que estavam detidas por violações relacionadas com a Lei Maria da Penha, eram casos de filha contra mãe. Mas isso dá uma demonstração para nós imaginarmos se, em termos de efetividade, era isso que a gente queria, ter 1% de mulheres presas também. Esse é um dado para a gente imaginar. E aí parece não ter havido muitas dificuldades para tipificar, porque nesse recorte muito pequeno e muito específico, todos os 4 casos eram de lesão corporal. Então, esse é um dado bem específico, e um deles, a mãe era idosa, e daí teve essa configuração especial. Mas nos demonstra que, realmente, os nossos dilemas não são poucos. E aí, propriamente, deixei de considerar o Infopen de 2016, porque ele já trabalha com a categoria do feminicídio, que é o meu ponto de partida para a gente discutir a tipificação. E aí, não quis usar o de 2016, porque eu não sei se, por exemplo, no grupo dos homens, eles mantiveram os assassinatos de mulheres que caracterizaram feminicídio como crimes dolosos contra a vida ou como violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque esse também é um drama para a gente imaginar, daqui a pouco, como eu vou monitorar esses casos de assassinato, e a partir desse ponto específico que eu queria partir para a questão da tipificação. Então, a grande demanda a respeito de uma criminalização autônoma do feminicídio, e a carona que eu pego para chegar à questão da tipificação, em especial da violência psicológica, e deixar para a gente discutir na sequência a violência patrimonial e até mesmo a sexual, que são, aparentemente, os incisos mais polêmicos do artigo 7º, houve uma demanda que também não é uma demanda nova, embora tenha se constituído recentemente no Brasil como figura qualificada do homicídio, mas desde a década de 70, no âmbito dos Estados Unidos, 2 ativistas são conhecidas, a Diana Russo e a Jill Radford, por terem usado essa expressão femicide, inclusive como, segundo elas, forma de terrorismo contra as mulheres. E aí se discutiu na sequência um refinamento da expressão. Feminicídio era a morte de mulheres, mas feminicídio era a morte de mulheres pela condição de mulher. Mas, de novo, a gente está naquela discussão de um grupo bastante hegemônico, de ativistas brancas, estadunidenses, etc., etc. e tal. E essa Rita Segato, que é a que vos falei há pouco, traz uma expressão mais contemporânea chamada feminogenocídio, para dizer o seguinte: o feminicídio não contempla todas as formas de mortes contra as mulheres. Se a gente olhar aquilo que a desembargadora Lenice disse rapidamente, se o desembargador Rui tivesse aqui, nos ajudaria mais ainda, as mulheres envolvidas com tráfico de drogas são vítimas potenciais de assassinato. Por recortes que a gente possa imaginar, e as delegadas aqui podem me ajudar. Dívida de tráfico, não tinha dinheiro para pagar o traficante, é o próprio marido que denunciou, é a facção que vendeu, e o espectro, o cardápio da morte aí é bastante complicado. Então, mesmo na ideia de que é necessário nomear autonomamente o fenômeno do assassinato de mulheres, a gente vê que em 30 anos, parece muito tempo, mas talvez ali para a forma de demanda compreensível, que ele já não é satisfatório. E a tipificação resultante no âmbito da qualificadora do feminicídio,
ela é extremamente criticada, seja pela enorme dificuldade de as polícias civis categorizarem isso, no primeiro momento, como discriminação contra a mulher, que acho que é o ponto mais complexo, né? A questão de decorrência da violência doméstica e familiar seria, em tese, mais fácil, porque decorre de um fator anterior. Mas esse é um ponto para dizer como a situação não é fácil, mesmo existindo uma tipificação. E aí pode existir um efeito nefasto que eu queria dizer que já é perceptível. Quando se diz assim, a taxa de feminicídio diminuiu, seria, de fato, o número de mortes de mulheres ou o número de mortes de mulheres enquadráveis naquela qualificadora? Né? Então, eu posso passar uma mensagem falsa de que a lei penal teve essa capacidade. Mas, se a gente olha, especialmente o infográfico recentemente divulgado do Fórum Nacional de Segurança, ele demonstra o contrário. Desde 2006, e eu deixaria para vocês pensarem, acho que é menos por conta do feminicídio, talvez mais pelo recrudescimento da lei de tráfico, as mortes de mulheres ascenderam. Embora a de mulheres brancas diminuiu, mas a das mulheres negras cresceu e cresceu sensivelmente, né, com recortes bastante próprios. E aí, como é que essa violência psicológica tem sido percebida no âmbito da doutrina e da jurisprudência? Então, eu sempre faço esse teste, mas fiz ontem para ver se eu estava atualizada. Se nós colocarmos descritores juntos, no âmbito do STJ, que, em tese, é o tribunal responsável por uniformizar a aplicação da lei no âmbito federal, para acórdãos que discutiram o mérito, e lendo eles, vi que nem tanto assim, nós temos 5 casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça com esse descritor genérico, violência psicológica. Eu nem coloquei doméstica, nem Maria da Penha. Violência, né, adjetivo lá que ele põe para juntar, psicológica. Destes casos, nenhum deles, destes 5, violência psicológica é o único motivo pelo qual havia discussão criminal daquele âmbito. Em 3 deles, ele estava associado à violência de natureza física, e em 2 desse de natureza física, o caso era vinculado ao artigo 148, então, um, manutenção de cárcere privado, o outro de ter sequestrado, o outro de violência discutia a questão de estupro de vulnerável, um caso era de conflito negativo de competência, e o outro também era uma discussão de não recebimento do recurso por discussão de prova, né, num agravo em recurso especial. Então, a gente vê como essa matéria é absolutamente complicada. Como é que a doutrina tem percebido? Desembargadora Elinice, eu disse que ia respeitar o tempo, a Bruna me disse que faltam 5, acho que vou precisar de mais uns 3 minutinhos aqui para terminar. Quando a gente olha o âmbito da doutrina, volto àquela questão de que a expressão violência tem uma complexidade enorme, seja pela redução de aplicação do termo ou pela sua ampliação. E aí, como já dissemos, né, há uma discussão sobre tipificar ou não, e aqui vou usar a violência psicológica como recurso, mas deixar aberto as outras 2 de que falei, e que, normalmente, nós poderíamos, então, olhar o que a experiência da Espanha, na qual a nossa Lei Maria da Penha se mirou em muito, mas também na França, que tipificaram autonomamente o caso da violência psicológica. E as críticas são severas, de 2 ordens, que são as mesmas ordens das quais a gente estaria aqui envolvido. 1, mesmo que o sistema da França, muito diferente do nosso em termos de direito penal, o da Espanha mais próximo, tipo penal bastante abrangente, ou seja, fere o princípio da taxatividade. E o dilema, especialmente para as polícias civis, que precisam categorizar, ainda que a gente saiba aqui de maneira preliminar, mas, como disse a desembargadora Lídia, é a porta de entrada para as medidas, ainda que a Guarda Municipal venha aí nessa atuada também, mas dá o start a respeito das medidas, né, que obrigam o agressor e que protegem a mulher. E a discussão é, nesse sentido, dos grupos de mulheres, no sentido exatamente o contrário. Aquele tipo não contemplou
as várias formas pelas quais essa violência pode ser praticada. Esgotado, Bruna, já vou indo para a conclusão aqui. Então, esse é um dilema. E quando nós ouvimos, não estou dizendo daí eu em especial, mas quando nós olhamos os instrumentos de pesquisa, aí particularmente, Valmir, do Senado, Data Senado, ouvindo as mulheres em situação de violência doméstica e familiar e mulheres no grupo geral, perguntadas sobre sua crença na Lei Maria da Penha, por que procurou o serviço ou por que não procurou, o primeiro serviço nas diversas pesquisas procurado para tratar da questão da violência doméstica e familiar é a igreja, não é uma instituição do sistema de justiça. E aí a gente vê que uma das questões que, em princípio, foi tida como uma conquista do movimento de mulheres é relatada por elas, ou por um grupo delas, como algo que inibe a corrida ao sistema de justiça, que é a impossibilidade, obviamente, vou colocar isso totalmente entre aspas, de retirar a queixa depois de registrada. Então, aquilo que foi tido como um ganho a partir da decisão do Supremo e do STJ tem sido percebido. E aí a gente começa a ver que a demanda, ela está numa situação muito complexa, seja da política penal, seja também do âmbito da política pública de atendimento. Então, as equipes interdisciplinares também se colocam numa situação complicada, porque poderiam receber a demanda a partir do momento em que ela fosse categorizada como tal para serem assistidas no âmbito do sistema de justiça. Um outro fato muito complexo, e daí, de fato, estou me encaminhando para o final, é que, quando nós olhamos os artigos acadêmicos que não são da área do direito, mas das áreas correlatas, e aqui, especialmente, os artigos produzidos por profissionais da área psi ou da área do serviço social, relatam a enorme dificuldade, no caso da violência psicológica, de a vítima se perceber em tal condição. E aí, esse fato tem uma repercussão, vamos dizer assim, probatória muito evidente. Isso já chega decantado, isso não chega para a autoridade pública, ou isto chega com uma dificuldade probatória bastante significativa. Então, o que a gente pode pensar para isso? Uma possibilidade que alguns penalistas indicam para uma série de questões relacionadas a grupos minorizados, e tenhamos em consideração, obviamente, falando para vocês que sabem disso melhor do que eu, a questão da violência psicológica, ainda que o nosso tema seja da Lei Maria da Penha, não é algo só desta questão. Se nós tivermos alguém aqui que já atuou na infância e na adolescente, esse drama é enorme, na questão dos idosos também, enfim. Então, essa autonomização de um tipo penal dessa natureza interessaria a outros grupos minorizados também. Para evitar a criação de um tipo penal autônomo, daquilo que não fosse possível a partir da cláusula de exemplo que aparece no inciso 2, um recurso que os penalistas têm, aí você nos ajuda lá no Senado, é transversalizar tipos já existentes. O que significa? Apropriar-se da doutrina e da jurisprudência que já temos sobre tipos penais que são clássicos, com aquele recorte, desembargadora Lenice, que falávamos antes da palestra. Quer dizer assim, também constitui. E aí, uma das questões bastante complicada, que temos visto que o delito de injúria está muito, vamos dizer assim, leve para trabalhar com a demanda, é o hate speech pela internet. No momento que quase nos encaminhávamos para dizer que a injúria era mero delito de natureza civil, as redes sociais reconfiguraram essa demanda. Então, transversalizar tipos penais já existentes tem sido utilizado como um recurso que entende não inchar o sistema legislativo com configurações autônomas, apropria-se daquilo que já se tem de produção em relação à doutrina e à jurisprudência, mas renova-se o conteúdo disso a partir dessas demandas dos grupos minorizados. Outra questão importante
né, e daí não sou das instituições do sistema de justiça participante, né, esqueci de dizer, não estou falando aqui em nome da OAB, então essa fala não é a representação da minha instituição, mas aí as minhas reflexões de pesquisa, protocolos de consenso entre as autoridades do sistema de justiça. Né? A gente já tem o protocolo do Ministério da Justiça, obviamente ele precisa de um refinamento em relação a como atender e investigar feminicídio. Talvez esse fosse um caminho interessante para pensar em relação a essas demandas novas. Né? Seja porque ela tende a compor um rol de estabilidade, mas eu diria que temos que concebê-lo, se essa for uma hipótese, com vocação de mutação, sabendo que ele não pode ficar estagnado e ele vai se reformular a partir do momento em que, né, houver também um aprimoramento das instituições. Há um tempo, talvez a doutora Maritza nem lembre, estive lá com o Salomão e com uns amigos, conversando com a senhora quando estava na DHPP, a dificuldade, por exemplo, em discutir a tipificação de motivo fútil e torpe naquele momento em que o BO é feito. Né? Vem a investigação e conta algo completamente novo. O problema da época era o sistema não autorizava a mudança. E daí a gente tira um print daquilo e a gente tem um dado que está desconversando com a realidade. Então, o protocolo tem sido interessante, ele tem sido indicado por organismos que trabalham com direitos humanos para propor modelos de investigação, monitoramento, refinamento e uma conversa possível entre as instituições. E a questão das políticas públicas como forma de efetivar prioritariamente a inibição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? A gente tem visto em alguns casos a polícia militar e, salvo engano, a guarda municipal, né? Atuações de prevenção com palestras em escolas, enfim, né? Isso parece assim tão minha avó dizia, né, que a educação era importante e tal, mas a gente vê que esse é um signo realmente jovem, realmente novo e com a pressa que tenho que concluir, como a gente tem percebido que entre os jovens existem questões muito dramáticas de violência de gênero e violência contra a mulher. A pesquisa recentemente editada pelo Nevusp, que é um órgão reconhecido, acadêmico da Universidade de São Paulo, entrevistou jovens sobre qual era o primeiro conflito social que eles entendiam ser possível uso de violência física. E eles disseram briga de namoro, ciúme e traição. Jovens até 19 anos de idade. Então, a gente vê que a violência estrutural de que fala Rita Segato está aí. E pensar, a gente sabe que a questão da política pública passa necessariamente, desembargadora Lenice, por recurso, mas eu escrevi um trabalho recentemente a partir de uma indicação de discussão do Ministério da Justiça, que poderia ser um vetor interessante de alocação de recurso e, consequentemente, de delegacias da mulher e juizados de violência doméstica e familiar, a partir da ideia do que eles chamam de demanda potencial. Então, talvez menos uma ideia que normalmente é a que, obviamente, parece mais acertada para nós, né, com vocação de querer que isso dê certo, talvez menos nas grandes cidades e nas grandes comarcas, mas naquelas em que esse serviço é potencialmente mais necessário. Como medir a potencialidade? A doutora Lenice deu a solução que é apontada por vários pesquisadores. Nos lugares em que a gente tem a maior demanda, a maior ocorrência de assassinatos de mulheres. Esse parece ser um filtro muito mais relevante. Como eu disse, talvez ele muda um pouquinho a lógica nossa das especializadas como furtos e roubos de veículo e homicídio e tal, que é um fenômeno mais envolvendo a questão da violência urbana e a questão das novas formas aí de convivência. Mas que, no caso da violência de gênero, ele talvez precisasse de um olhar diferenciado. Né? Então, essa seria uma questão para a gente pensar para a utilização do recurso. E as mesmas considerações que fiz em relação à violência psicológica, que parece ser, dentre o que eu recebi de mensagem que estava em discussão, desembargadora Lenice, mas também dos artigos e dos envolvidos, aquela que demanda a maior atenção, mas eu faria esses mesmos comentários em relação à violência patrimonial, né? E aí com um detalhe
específico, ela tem as escusas absolutórias, né, dos delitos que não são praticados com violência em relação, então, à apropriação indébita, furto, estelionato, enfim, isso seria um grande drama, lá do artigo 183, né? E ainda, mesmo que a violência sexual, que aparece no inciso 3, tenha uma certa decantação histórica e que a gente se aperceba mais diretamente ligado, e 2 dos casos que chegavam lá no STJ falavam de estupro, mas o finalzinho do artigo trata de coisas que nós também não temos tipicidade, que é a anulação e inibição dos direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí a gente pode ver que, se esse aborto for compulsório, mas não for com violência ou grave ameaça, a gente também não está na hipótese de aborto não consentido. Então, desembargadora Lenice, disse que quase fugi quando a senhora disse da expectativa de ter me convidado. Eu disse que eu não vinha trazer nenhum tipo de solução, senão meus dilemas próprios em relação a essa matéria. Peço escusas por ter mentido dizendo que observaria o tempo. Acho que me alonguei demais na minha observação inicial. Agradeço imensamente, desembargadora Lenice, novamente o convite. Eu não sou a pessoa mais indicada para cortar. Então, doutor Olímpio, não deviam ter deixado o senhor aqui me falando livremente. Mas agradeço imensamente a atenção de cada um e de cada uma de vocês e espero ter contribuído minimamente para o debate que vocês vão ter, e naquilo que me for possível, desembargadora Lenice, eu reforço que estou inteiramente à disposição da CEVID, da Polícia Civil aí, e das instituições como for necessário. Muito obrigada.